Amém. Vamos ler. Jeremias 19. Assim diz o Senhor: vá comprar um vaso de barro de um oleiro, le- leve com você alguns líderes do povo e alguns sacerdotes, e vá em direção ao vale de Ben-Rinom, perto da entrada da porta dos Cacos. Proclama ali as palavras que eu disser a você. Diga: ouçam as palavras do Senhor, reis de Judá e habitantes de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: sobre este lugar trarei desgraça, tal que fará retinir os ouvidos daqueles que ouvirem isso, porque eles me abandonaram e profanaram este lugar, oferecendo sacrifícios a deuses estranhos, que nem eles, nem seus antepassados, nem os reis de Judá conheceram, e encheram este lugar com sangue de inocentes. Construíram nos montes os altares dedicados a Baal, para queimarem os seus filhos, como holocaustos oferecidos a Baal, coisa que não ordenei, da qual nunca falei, nem jamais me veio à mente. Por isso, certamente, vêm os dias, declara o Senhor, que não mais chamarão este lugar de Tofete ou Vale de Ben-Rinom, mas Vale da Matança. Esvaziarei este lugar, os planos de Judá e de Jerusalém, e os farei morrer à espada perante os seus inimigos, pelas mãos daqueles que os perseguem, e darei aos seus cadáveres como comida para as aves e os animais. Farei com que esta cidade fique deserta e seja um tema de zombaria. Todos os que ela passarem ficarão chocados e zombarão de todos os seus ferimentos. Eu farei com que comam carne de seus filhos e das suas filhas, e cada um comerá a carne do seu próximo, por causa do sofrimento, por causa do sofrimento que os inimigos que procuram tirar-lhes a vida lhe afligirão durante o cerco. Depois, quebra o vaso de barro diante dos homens e acompanharam e que o acompanharam e digam-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos: assim como se quebra um vaso de oleiro que não pode ser mais restaurado, quebrarei este povo e essa cidade, e os mortos em Tofete serão sepultados até que não haja mais lugar. Assim farei a este lugar e os seus habitantes, declara o Senhor. Tornarei esta cidade como Tofete. As casas de Jerusalém e os palácios reis de Judá serão profanados. Como este lugar de Tofete, todas as casas em cujos terraços queimarão incenso a todos os corpos celestes e derramarão ofertas de bebidas aos seus deuses estrangeiros. Jeremias voltou então de Tofete para onde o Senhor mandara profetizar, e entrando no pátio, no templo do Senhor, disse a todos o povo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ouçam, trarei sobre a cidade e sobre todos os povoados ao redor toda a desgraça contra eles anunciadas, porque se obstinaram e não quiseram obedecer às minhas palavras. Quando o sacerdote Pazur, filho de Imer, o mais alto do oficial do templo do Senhor, ouviu Jeremias profetizando estas coisas, mandou espancar o profeta, prendê-lo num tronco que havia junto à porta superior de Benjamim, no templo do Senhor. Na manhã seguinte, quando Pazur mandou soltá-lo do tronco, Jeremias lhe disse: o Senhor já não chama de Pazur, e sim Magor Missabib, pois assim diz o Senhor: farei de você um terror para você mesmo, e para todos os seus amigos você verá com os próprios olhos, quando eles foram mortos à espada dos seus inimigos. Entregarei todo o povo de Judá nas mãos do rei da Babilônia, que os levará para a Babilônia e os matará à espada.
Eu entregarei nas mãos dos seus inimigos toda a riqueza dessa cidade, toda a sua produção, todos os seus bens de valor e todos os tesouros dos reis de Judá. Levarão tudo como despojo para a Babilônia. E você, Pazur, e todos os que vivem em sua casa irão para o exílio, para a Babilônia. Lá vocês morrerão e serão sepultados. Você e todos os seus amigos a quem você tem profetizado mentiras. A queixa de Jeremias. Senhor, tu me enganaste e eu fui enganado. Foste mais forte do que eu e prevaleceste. Sou ridicularizado o dia inteiro. Todos zombam de mim. Sempre que falo é para gritar e que há violência e destruição. Por isso, por isso a palavra do Senhor trouxe-me insulto e censura o tempo todo. Mas se eu digo, não a mencionarei, nem mais falarei em seu nome, é como se o fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim. Estou exausto tentando contê-lo. Já não posso mais. Ouço muitos comentando terror por todos os lados. Denuncia-no, vamos denunciá-lo. Todos os meus amigos estão esperando que eu tropece e dizem, talvez eles se deixem enganar, então nós os venceremos, nos vingaremos dele. Mas o Senhor está comigo, como um forte guerreiro. Portanto, aqueles que me perseguem tropeçarão e não prevalecerão. O seu fracasso lhes trará completa vergonha. A sua desonra jamais será esquecida. Ó Senhor dos Exércitos, tu que examinas o justo e vês o coração e a mente, deixa-me ver a tua vingança sobre eles, pois te expus a minha causa. Cantem ao Senhor, louvem o Senhor, porque ele salva o pobre das mãos dos ímpios. Maldito seja o dia em que eu nasci, jamais seja abençoado o dia em que minha mãe me deu à luz. Maldito seja o homem que levou a notícia a meu pai e me deixou muito alegre quando disse: Você é pai de um menino. Seja aquele homem como as cidades que o Senhor destruiu sem piedade. Que ele ouça gritos de socorro pela manhã e gritos de guerra ao meu dia. Mas Deus não me matou no ventre materno, nem me fez da minha mãe o meu túmulo, e tampouco me deixou permanentemente grávida. Porque saí do ventre materno, só para ver dificuldade e tristeza, terminar os meus dias na maior decepção. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, quando o rei Zedequias enviou-lhe Pazur, filho de Melquias, e o sacerdote Sofonias, filho de Maezéias, e eles disseram: Consulte agora por nós, por que Nabucodonosor, rei da Babilônia, está nos atacando. Talvez o Senhor faça por nós uma de suas maravilhas, e assim ele retire de nós. Jeremias, porém, respondeu: Digam a Zedequias, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, estou pondo de volta contra vocês as armas de guerra que estão em suas mãos, as quais vocês estão usando para combater o rei da Babilônia e os babilônios, que cercam você do lado de fora do muro. E eu os reunirei dentro dessa cidade, e eu mesmo lutarei contra você com mão poderosa e braço forte, com ira, furor e grande indignação. Matarei os habitantes dessa cidade, tanto homens como animais, e eles morrerão de uma peste terrível. Depois disso, declara o Senhor, entregarei Zedequias, rei de Judá, seus conselheiros e o povo dessa cidade para sobreviver à peste, à espada e à fome nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, mas não nos inimigos deles e daqueles que queiram tirar-lhe a vida. Ele os matará à espada sem piedade, sem misericórdia, e não terá
deles nenhuma compaixão. Digam a este povo, assim diz o Senhor, ponho diante de vocês o caminho da vida e o caminho da morte. Todos aqueles que ficar nessa cidade morrerá pela espada, pela fome ou pela peste. Mas todo que sair e render-se aos babilônios, que cercam vocês, viverá. Esse se escapará com vida. Decidi fazer o mal e não o bem dessa cidade, diz o Senhor. Ele será entregue nas mãos do rei da Babilônia e ele o incendiará. Digam à casa real de Judá, ouçam a palavra do Senhor. Ó dinastia de Davi, assim diz o Senhor, administram justiça cada manhã, livrem o explorado das mãos do opressor. Senão, a minha ira se acenderá e queimará. Como fogo inextinguível, por causa do mal que vocês têm feito, eu estou contra você, Jerusalém. Você está entronizada acima deste vale, na rocha do Planalto. Você que dizem, quem nos atacará? Quem poderá invadir nossas moradas? E eu castigarei de acordo com as suas obras. Porei fogo em suas florestas, que consumirá tudo ao redor. Amém. Agora Isaías 17. Advertência contra Damasco. Damasco deixará de ser cidade, vai se tornar um monte de ruínas. Suas cidades serão abandonadas, serão entregues aos rebeldes, aos rebanhos, que ali se deitarão e ninguém os espantará. Efraim deixará de ser uma fortaleza, e Damasco uma realeza. O remanescente de Arã será como a glória dos israelitas. Naquele dia, a glória de Jacó se definhará e a gordura do seu corpo se consumirá. Será como quando um ceifeiro junta o trigo e colhe as espigas com o braço, como quando se apanha os feixes de trigo no vale de Refaim. Contudo, restarão algumas espigas, como que se sacode uma oliveira. Ficam 2 ou 3 azeitonas nos galhos mais altos e 4 ou 5 nos ramos mais produtivos. Anuncie o Senhor, ó Deus de Israel. Naquele dia, os homens olharão para aquele que fez e voltarão os olhos para o Santo de Israel. Não olharão para os altares, obra de suas mãos, e não darão a mínima atenção aos postes sagrados e aos altares de incenso que os seus dedos fizeram. Naquele dia, suas cidades fortes, que tinham sido abandonadas por causa dos israelitas, serão como lugares entregues ao bosque e ao mato, e tudo será desolação. Porque vocês se esqueceram de Deus, do Senhor Salvador, do seu Salvador, e não se lembraram da rocha, da fortaleza de vocês. Por isso, embora vocês cultivem as melhores plantas, videiras importadas, as façam crescer no dia em que semearam e façam florescer de manhã. Não haverá colheita no dia da tristeza e do mal irremediável. Ah, bramido das inúmeras nações, bramam como o mar. Ah, refúgio dos povos, rugem como as águas impetuosas. Embora os povos rujam como as ondas escapeladas, quando os repreender, fugirão para longe, carregados pelo vento como palha nas colinas, como os galhos arrancados pelos ventania, ao cair da tarde, pavor repentino, antes do amanhecer, já se foram, e este é o destino dos que nos saqueiam. Essa é a parte que caberá aos que roubam. Amém. Amém, glória a Deus. Obrigado, pastor Felipe. Tremenda leitura, porção da palavra de Deus que nos ensina, mais uma vez,
a respeito de tudo aquilo que aconteceu na época de Jeremias, na época de Isaías. Nós precisamos olhar um pouco melhor, irmãos, para aquilo que estava acontecendo ali. Nós já lemos diversos capítulos aqui em Jeremias, e nós vemos que tudo aquilo estava acontecendo com o povo, tudo aquilo estava acontecendo com o reino de Judá, porque Jeremias foi levantado para trazer o alerta para o reino de Judá, por causa da desobediência, porque o povo se afastou de Deus. Então nós temos aqui, já no início dos capítulos, em Jeremias 19:3, a palavra fala: ouçam a palavra do Senhor, reis de Judá e habitantes de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: trarei desgraça tal sobre este lugar, que fará retinir os ouvidos daqueles que ouvirem isso. Então, o Senhor, ele também chega no seu limite. Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus de paz, mas ele não compactua quando nós nos separamos da sua palavra, quando nós deixamos de dar lugar para Deus nas nossas vidas, quando nós deixamos de honrar a Deus nas nossas vidas, de andar em retidão, de obedecer os seus comandos, de cumprir os seus princípios, Deus é impedido de nos socorrer, de nos ajudar, mediante a sua própria palavra, porque Deus não pode estar conosco se nós insistirmos em andar numa vida de pecado, como o povo fez naquela época. Para a gente entender o grau daquilo que estava acontecendo, causa assim espanto, terror mesmo, o versículo 5, construíram nos montes os altares dedicados a Baal, para queimarem os seus filhos como holocaustos oferecidos a Baal. O povo de Judá estava fazendo como os povos que estavam à sua volta, que ofendiam a Deus profundamente com aquilo que faziam. E esse versículo continua sobre os holocaustos com os filhos: coisa que não ordenei, que Deus não tinha ordenado, da qual nunca falei. Olha aqui, irmãos, nem jamais me veio à mente. Deus está explicando através de Jeremias, através de sua palavra, que o povo fazia coisas que nem sequer passou no pensamento de Deus. E se nós olhamos para a nossa própria vida, quantas vezes a gente tem um pensamento errado, quantas vezes a gente tem um pensamento considerado como louco, quantas vezes a gente tem um pensamento, mas a gente não faz. E Deus está mostrando que aquilo que o povo fazia nem sequer tinha passado na mente dele. Continuando ainda, nós temos o versículo 15 que fala: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: ouçam, trarei sobre esta cidade e sobre os povoados ao redor todas as desgraças contra eles anunciadas, porque se obstinaram e não quiseram obedecer às minhas palavras. Esse é o resumo daquilo que era o comportamento do povo de Judá naquela época. O povo não obedecia mais à palavra de Deus. O povo se afastou de Deus, e Deus não podia mais exercer a sua misericórdia, a sua graça, porque o povo insistia em sair da presença dele. Se nós olharmos para aquilo que estava acontecendo na época de Jeremias com o povo de Judá, nós podemos fazer um paralelo também do que aconteceu com Isaías e com o povo de Israel. Porque assim como Jeremias foi levantado para trazer esse alerta, para falar de tudo que poderia acontecer para o povo de Judá, Isaías foi levantado para falar para o povo de Israel. E veja bem, existe uma diferença de aproximadamente 150 anos. Isaías veio primeiro, alertou o povo de Israel, e o povo de Israel, eu até marquei as datas aqui, mas não vem ao caso, o povo de Israel caiu diante do reino da Síria. O reino de Israel foi invadido e dominado pelo reino da Síria. 150 anos depois, aproximadamente, o reino de Judá caiu, foi invadido pelo reino da Babilônia. Então, nós vemos aqui, irmãos, a história se repetindo. A palavra fala aqui, nós lemos em Isaías 17, na primeira parte do versículo 10, porque vocês se esqueceram de Deus, do seu Salvador, e não se lembraram da rocha, da fortaleza de vocês. Então, Deus é a nossa fortaleza, Deus é o nosso escudo,
Deus nos guarda, nos livra, nos protege. Se nós permanecermos nele, ele permanece em nós. Mas se nós não estarmos nele, se nós continuamente nos negarmos a andar em obediência diante dele, ele não pode trazer a sua proteção, a sua graça, o teu favor, o seu favor sobre as nossas vidas. E aqui nós temos essa visão, irmãos. Apesar do povo de Israel ter visto tudo o que aconteceu, apesar de Deus ter levantado Isaías, o povo de Judá viu tudo aquilo e se esqueceu com o tempo. E 150 anos depois, ocorreu com Judá a mesma coisa que tinha acontecido com Israel. Foi invadido, teve mortes, foram levados como escravos e todas as consequências que vieram. Deus usou a vida de Isaías e a vida de Jeremias como atalaias, como profetas e como atalaias. O atalaia é uma sentinela, alguém que fica em cima de um muro, em cima de uma torre, vendo a grande distância, sabendo o que vai acontecer para dar o alerta para o povo. E foi essa função que Deus usou a vida de Isaías e a vida de Jeremias. E aqui nós não podemos deixar de falar, irmãos, nós vivemos num tempo extremamente importante da nossa vida diante de Deus. Nós estamos entre Rosh Hashanah, um dos anos novos judaicos, e Yom Kippur. Nós vivemos num tempo de arrependimento. E Deus tem usado profetas, Deus tem usado apóstolos, pastores aqui, para anunciar todas essas coisas, para que haja arrependimento nas nossas vidas, para que nós nos humilhemos diante de Deus, para que nós deixemos os nossos maus caminhos e para que nós nos consertemos diante de Deus, para que haja sinceridade no nosso coração, para que haja quebrantamento, para que nós reconheçamos os nossos erros, as nossas falhas, aquilo que nós precisamos nos consertar diante de Deus. E hoje é uma data muito especial. Hoje não é apenas um Shabá, hoje é o Shabá Teshuvá, porque Shabá é o dia do descanso. E Teshuvá significa arrependimento, retorno. O retorno tem o significado de voltar à origem, voltar à obediência, voltar ao caminho de Deus, voltar a estar na presença dele. Então, hoje, como Shabá Teshuvá, é um dia, não apenas para nós descansarmos, mas para nós meditarmos profundamente naquilo que é a nossa vida, naquilo que nós queremos para esse novo tempo que vai se iniciar depois de Yom Kippur. Porque Deus nos dá a oportunidade, assim como Deus fez com a vida do seu povo. Deus nos dá a oportunidade. Deus não levantaria atalaias para avisar o que ia acontecer. Deus não teria levantado homens que sofreram. Nós lemos aqui o quanto Jeremias sofreu no capítulo 20, por Pashur, aquele representante da sinagoga. Nós lemos e vimos o quanto Jeremias sofreu por isso. Eles pagaram preço, Jeremias e Isaías. Isaías teve uma morte relatada como terrível. Nós não vamos entrar em detalhes aqui, mas eles pagaram preço para serem atalaias e alertar o povo. E Deus tem levantado nesse tempo homens e mulheres para nos alertar. Nós vivemos em uma época de dias de reversão, num período até o Yom Kippur, que Deus nos dá oportunidade de nos consertarmos com Ele, de trazermos diante dEle as nossas vidas novamente, e já foi ensinado, já foi ministrado aqui 3 pontos importantes a respeito desses dias de arrependimento. Em primeiro, o arrependimento propriamente em si. Em segundo, a restituição daqueles que nós ofendemos, daqueles que nós magoamos, daqueles que nós lesamos, e a oferta. Porque o povo em Levítico, também em Yom Kippur, levava ofertas diante de Deus. E eu tenho feito isso nessa semana, tenho feito isso nesses dias, a minha esposa está aqui também, nós temos feito isso, buscado entender de Deus
Que conserto nós precisamos? O que o inferno tem querido levar diante dos tribunais contra nós, para que haja conserto nas nossas vidas? E é importante nós entendermos, irmãos, que não basta nós simplesmente orarmos, nós precisamos agir, nós precisamos ter ação. Se nós nos lembrarmos o que aconteceu quando Cristo ficou sabendo da morte do seu amigo, da morte daquele que era querido para ele. Nós vemos aqui, irmãos, que Jesus voltou até Lázaro e foi visitá-lo depois de ter a notícia que ele tinha morrido. E diante do túmulo de Lázaro, a primeira coisa que Jesus fez foi declarar: tirem a pedra, tirai a pedra. E ele declarou: Lázaro, sai para fora. Sair para fora, sair da morte e vir para voltar à vida é algo que só Deus pode fazer por nós. Mas tirar a pedra, você e eu precisamos fazer. Existe algo para que seja feito por nós, para que nós nos levantemos com coragem, com força, com intrepidez, como homens e mulheres que creem em Deus e na sua palavra, que tenha certeza que o nosso socorro vem do alto, daquele que é o Criador dos céus e da terra, e tomemos atitude diante de Deus. A respeito de arrependimento, o que nós precisamos fazer é não apenas orar e confessar a Deus o nosso erro, o nosso pecado. Nós precisamos mudar o nosso comportamento. Nós precisamos mudar os nossos hábitos. Nós precisamos mudar a nossa atitude. Nós precisamos olhar para dentro de nós e reconhecer: aqui nós erramos, aqui eu tenho que fazer melhor, aqui eu preciso reconhecer que se não for Deus na minha vida, eu não vou conseguir vencer essa questão, essa dificuldade, esse problema. Nos humilharmos diante de Deus, buscarmos a face dele, entregarmos os nossos caminhos para ele. Quantas vezes nós oramos, segundo a Crônica 7:14, e ele começa falando: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Então, nós entendemos que nós precisamos tomar uma atitude diante de Deus. Nós precisamos reconhecer que nós precisamos de Deus presente todo o tempo nas nossas vidas. E aqui, enquanto eu estava meditando a respeito nessa palavra, sobre humilhar, primeira coisa, para aqueles que são casados, nós precisamos reconhecer que nós temos que ter um conserto com os nossos cônjuges. A sua esposa ou o seu esposo, nós precisamos entender que eles são aqueles que Deus colocou para serem uma só carne conosco. Ah, eu não vou orar isso. Ah, eu não vou falar isso. Ah, eu não vou abrir isso para o meu cônjuge. Ah, eu não vou fazer isso. Talvez você tenha dificuldade porque o seu cônjuge não conhece a Cristo. Eu oro para que Deus traga salvação na vida do seu cônjuge, na vida do seu casamento. Mas aqueles que têm os seus cônjuges diante de Deus precisam ter plena liberdade para estar junto com seu cônjuge, orando nesse tempo, colocando os propósitos como um diante de Deus, se humilhando como um na presença do Senhor. Nós não podemos fazer isso de forma independente. Quando nós falamos aqui sobre restituição, nós falamos sobre nos consertarmos com as pessoas à nossa volta. Nós falamos sobre pedirmos perdão, e eu tenho orado e falado isso para Deus: Senhor, qual é a pessoa que eu magoei, que eu ofendi, que eu lesei, que eu preciso me consertar? Deus tem trazido algumas coisas à minha mente, à mente da minha esposa também, e nós temos orado sobre isso. E muitas vezes nós podemos olhar para essas situações: ah, não, mas espera aí, não, mas eu vou falar com aquela pessoa, não, mas eu vou pedir perdão. Lembre-se que nós estamos falando de um tempo de misericórdia de Deus para com as nossas vidas, se nós nos arrependermos e nos consertarmos. E isso vai fazer a diferença em todo este novo tempo que vem depois de Yom Kippur. Será que nós não podemos nos humilhar? Será que nós não podemos... Não, mas a culpa foi dele, mas a culpa foi dela. Ah, ok, entendo isso perfeitamente. Mas será que eu e você não podemos nos humilhar e pedir perdão para essas pessoas? Será que nós não podemos usar com o amor de Cristo que nós queremos que Ele use conosco para com essas pessoas?
Será que nós não podemos cumprir o Pai Nosso? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores? Será que nós não podemos olhar para a vida de Cristo, que se humilhou, e a palavra declara que ele veio para os seus, e os seus não o receberam? Será que nós não podemos olhar para o exemplo que ele deu, que ele mesmo declarou, que ele não veio para ser servido, mas veio para servir? E engolir, muitas vezes, o nosso orgulho, o nosso sentimento de que é difícil, é complicado. Não, para aquela pessoa, não. Não, tudo menos isso. Será que nós não podemos fazer isso, irmãos? Será que nós não podemos nos esforçar um pouco mais, andar mais uma milha? Deus quer o melhor para as nossas vidas, mas nós precisamos remover a pedra. E quando nós falamos do último item aqui, a respeito da oferta, nós estamos falando de algo que custe. Já foi explicado aqui, assim como o povo fez em Levítico, traga a sua oferta diante de Deus. Deus não está falando de valor, Deus não está falando de reais, Deus não está falando nada que diga respeito a banco, a conta bancária, a Pix, não. Deus está falando sobre oferta que custe, sobre algo que nos custa. Para algumas pessoas que estão aqui, R$10 vai custar muito. Para outras pessoas que estão aqui, R$500 não é nada. Nós não estamos falando de valor. Nós estamos falando de sacrifício diante de Deus. Eu vou dar algo que custe. E aí eu me lembrei da oferta de Davi, quando nós temos aqui em 2 Samuel, capítulo 24, que Davi foi fazer o censo, e Deus tinha falado para ele não fazer, e teve toda a consequência na vida do povo, na vida do seu reino, porque ele estava desobedecendo a Deus, e ele teve o entendimento de apresentar uma oferta, um sacrifício a Deus na eira de Araúna. E eu nunca tinha entendido o que era a eira de Araúna, o local físico, e fui buscar a respeito disso, esse entendimento. Então, o que é a eira? A eira era uma região descampada que usavam para separar a palha do trigo. Então, colocava-se um monte com tudo aquilo que foi colhido, e os camponeses, eles pegavam com pás, com forcado, e jogavam para o alto, e como o terreno era descampado, ventava muito. O vento levava embora a palha, e as sementes caíam de volta para o lugar. E o que significa isso? Qual que é a simbologia? Significa, quando eles jogavam para o alto, o vento levava a palha, que representa aqueles que não estão na presença de Deus, e levava embora. E a semente caía, que era a representação daqueles que eram os justos, aqueles que estavam sendo reunidos por Deus. E isso é uma representação tremendamente importante para nós, irmãos, porque Deus quer que nós sejamos como justos. E Davi fala em 2 Samuel 24, Araúna queria dar para ele, não só o terreno, mas os bois para o holocausto, tudo. O que Davi falou para Araúna? Não, faço questão de pagar o preço justo. Não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que não custem nada. E assim Davi comprou a eira, aquele terreno, e os bois por 50 peças de prata. Apresenta o teu sacrifício diante de Deus, a tua oferta. Apresenta diante de Deus a tua obediência. Nós sabemos que é melhor obedecer do que sacrificar, mas nós estamos vindo de arrependimento, de restituição para com as pessoas à nossa volta, de oferta diante de Deus, para fecharmos esse ciclo com o Yom Kippur, diante de Deus, nos consertando, para que nós tenhamos a autoridade, para que seja retirado das mãos do inferno toda e qualquer acusação contra nós. E assim, Deus tem a plena liberdade para derramar sobre a tua vida, para derramar sobre a minha vida, toda a porção que Ele quer derramar, que Ele planejou derramar. Mas muitas vezes é impedido pelas nossas próprias atitudes, pelas nossas próprias ações, pelas nossas próprias palavras. Nós estamos entrando num tempo de reversão, nós estamos vivendo um tempo de reversão, um tempo de
restauração, um tempo em que Deus quer manifestar a glória dele. Deus é santo, como nós ouvimos desde a canção que foi o início do Maná de hoje. Deus é santo, e ele não pode compactuar com aquilo que não obedece, com aquilo que não está em santidade diante dele. Eu oro para que Deus ministre a sua vida, mostre para você aquilo que precisa ser consertado, aquilo que você precisa se arrepender diante de Deus, que você faça restituição para as pessoas que você magoou, que você ofendeu, que você lesou, a começar daqueles dentro da nossa própria casa, irmãos. É muito importante lembrarmos disso. Muitas vezes nós fazemos isso com aqueles da nossa própria casa, e nós nos esquecemos disso. Que comecemos com aqueles da nossa própria casa, que nós apresentemos as nossas ofertas diante de Deus e que nós estejamos limpos, sem acusações do inferno, nos tribunais de Deus, que Deus esteja plenamente liberado para trazer sobre a tua vida, sobre a minha vida, toda a prosperidade, toda a porção dele, a glória dele manifesta a partir do Yom Kippur, em nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe poderosamente e fale contigo neste dia, em nome de Jesus. Shabbat Shalom.